Por que que é tão difícil? Cara, eu vou falar, eu recebo muita mensagem de gente falando, né? Duda, com a minha esposa não dá. Duda, com meu marido não dá. Você não tá entendendo. O cara é burro demais, ele só faz coisa errada. Por que que é tão difícil, ou se é mesmo, né, difícil, ter finanças em ordem sendo casado, ou em casal, né, namorando, sei lá. Duda, essa palavra chama propósito. Propósito, boa. Eu acho que é a palavra que define eu e a Ju. Se a gente recebia 2.000, 2 dela, a gente vivia com 2, investia 2. Porque a gente tinha um propósito de não depender só daquele salário, né? Uhum. E a gente também tinha um propósito de não depender das outras pessoas. A gente ser independente. Para que você vai ter dinheiro? Para ter qualidade de vida, para ser independente. Quer viajar, você não fica, você me arruma uma carona? Ou você me dá uma carona? Sabe? Você quer ir para um lugar? Você me arruma o dinheiro? Então, ser independente também. Acho que esse é o propósito do casal. E ter propósito, você não pode ter plano B no relacionamento. É plano A. A gente vai dar certo, tem que dar certo. Porque hoje a gente vê muitos pais que passam a mão na cabeça dos filhos e a primeira briga que o filho tem entre ele ou a esposa, ou ela, seu parceiro, mãe, aqui não dá mais. Vem para casa do pai, filho. Vem para casa da mãe. Não é assim. O filho, resolve aí. Filho, ou filha, vê o que vocês... O que aconteceu dessa briga, que todo casal vai brigar. São pessoas diferentes, né? Numa cultura diferente, tanto dela quanto a minha. Dentro, a casa dela é uma, a minha casa é outra. Então, vem de uma cultura, ela vem de outra cultura, mesmo morando no mesmo país. Mas são pessoas diferentes. Então, vai ter momentos que ela não vai gostar de uma coisa que eu faço, como eu não vou gostar também. Mas isso aí é o quê? Quando o desentendimento é um momento de ter entendimento. Não deu certo, por quê? Tenta entender. E aí a gente vê também muitos casais que começam a vida, mas sempre com plano B ou plano C. Eu vou, se não der certo eu venho. Eu volto. Eu volto. Então eu saí da cidade de 2.500 habitantes, vou para Campinas. Quantas vezes eu escutei, vai, tenta, se não der você volta. Mas eu já tinha na minha mente, não. Eu vou para dar certo. Tem que dar certo. Eu acho que além da falta de propósito, se você chegar em um casal agora e falar qual é o seu propósito de vida, o propósito, a meta de vocês dois para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, as pessoas não têm. E eu acho que além disso também tem muitas crenças limitantes. Então a gente veio de uma cultura com muitas crenças. Então eu não sei se eu tô vivo amanhã, dinheiro foi feito para gastar, eu trabalho tanto, eu mereço. E isso no relacionamento prejudica muito as finanças. Sim. Às vezes é só um dos dois que tem. A gente recebe muitas mulheres que falam, Ju, a gente atendeu mesmo faz pouco tempo uma mulher que falou, ela fez sozinha a consultoria com a gente, falou, eu queria muito que meu marido estivesse aqui, mas ele fala que isso não serve para nada. Então tem muita mulher que tenta dar um jeito no relacionamento, não consegue, ou tem que fazer sozinha, como também tem muito homem que procura a gente porque a mulher gasta demais. E aí por causa das crenças, né? Então eu preciso estar bem, as mulheres às vezes gastam muito com vaidade, então eu preciso estar bem por causa do meu trabalho, eu preciso estar bem para eu me sentir bem, eu preciso estar bem cuidada. Então, tem crenças dos dois lados que prejudica muito o relacionamento e o dinheiro acaba se tornando um problema. E tem esse negócio, né, que é fogo, né, são pessoas, tem até aquele livro, né, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né, que fizeram até um filme, né. Às vezes você junta no mesmo teto, 2 pessoas tiveram uma estrutura e uma história totalmente diferente, cultural, com relação a tudo, né, é igual quando você vê um casamento de alguém que sempre foi muito pobre, alguém que sempre foi muito rico. Cara, mas vai dá pra resolver, mas vai dar tanto rolo, porque a experiência de vida de um foi totalmente diferente de outra, né? Se coisas bestas já dão briga, né? Tipo, eu já vi casal que briga porque o papel higiênico tá assim e o outro gosta que o rolo fique assim, né? Sim. Quanto mais coisas relacionadas a finanças, né? A gente costuma falar nas nossas palestras que a gente faz, a gente leva uma sacola de mercado. O Gil, na família dele, ele pega como que é? Sacola de mercado, ele amassa e coloca dentro de um outro saco. Da outra sacola. Eu cresci, se você for na casa da minha mãe e do meu pai, a gente enrola a sacola e dá um nozinho com a sacola. Tá. E aí... Depois tem que desenosar, né? Olha o Mas tempo. cabe mais sacola dentro de um saco. Só que eu não vejo necessidade de eu brigar com o Gil por causa de uma sacola e ele não vê necessidade de brigar comigo por causa de uma sacola. Então, no relacionamento, se você quer ter... O seu plano A é o único, você tem que também abrir mão de algumas coisas, né? Certas brigas que não vai levar a lugar nenhum. O que vai mudar uma sacola, né? Eu não lembro qual foi o casal que veio aqui para falar de casais, né? A gente tava falando, né? Quanto menos regra idiota você criar, mais leve vai ser o seu caso. Porque tem casal que quer criar
15 mil reais. Ah, isso aqui tem que deixar assim. Tá? Caramba, deixa de qualquer jeito, né, criatura? Exatamente. Então, tem um povo que é chato com isso, né? E é mais motivo pra brigar, né? Sim. A gente cresceu de maneira muito diferente. O Gil veio de uma família bem mais simples do que a minha. Eu também não sou rica, né? Mas a minha mãe, a gente é de classe média. E minha mãe, por ganhar um pouco melhor, por ser funcionária pública, ela conseguiu dar um suporte melhor. Então, eu estudei em escola particular. A minha mãe pagou minha faculdade. Então, eu tive um pouco mais de privilégio. Agora, o Gil, não. Ele teve que trabalhar para pagar a faculdade. Então, a gente veio também de uma cultura diferente. Mas não querer criar regras por coisa que não vai mudar nada na vida dois. Né? Ó, vocês falaram, eu vou anotando algumas coisas. Né? Então, primeiro, o propósito, né? Pensar aonde o casal quer chegar daqui a 5 anos, como vocês falaram, né? Então, você aí que é casado ou que tá namorando, noivado, sei lá. Onde vocês querem chegar? Porque se você não sabe, é a mesma coisa que uma pessoa que não é solteira. Quem não sabe onde quer chegar vai ficar gastando com idiotice mesmo, porque não sabe onde quer chegar, não quer conquistar nada, né? E aí tem um problema também, vocês falaram aí, né, de construir juntos. Sabe uma coisa que eu acho que é meio problemática hoje? A forma com que os relacionamentos estão muito superficiais e descartáveis. Né? Então, antigamente, você casava até que a morte nos separe. Sim. Hoje em dia, briguei, vou divorciar. Tudo já se fala rapidamente de divórcio. Né? Então, às vezes, essa falta... Veja se você aí com o teu cônjuge, tua esposa, teu marido... É sério o negócio? Vocês querem daqui a 5, 10, 15, 20 anos estarem juntos? Então, vocês têm que pensar em propósitos e objetivos de longo prazo para vocês, né? E a outra coisa que vocês falaram também é a negócio do não depender dos outros, né? Porque você vê, as duas coisas que a gente tá falando aqui são... Opa, celular tocando lá. É o despertador. As duas coisas que a gente tá falando aqui são válidas tanto para casal quanto para quem não é casal, né? Você tem que ter propósito na vida. E enquanto casal, você também tem que estabelecer propósitos na vida, e sonhos e metas, né? Por exemplo, ter uma casa própria. Isso. Pode ser uma meta. Viajar no final do ano, 2025, pode ser uma meta. Só que vocês saberem onde vocês querem chegar juntos, né? Só que aí a minha pergunta é, como que um casal consegue lidar com desejos que são diferentes? Porque a gente tá falando que o homem e a mulher, ou a família, vem totalmente diferente. Então a gente vê muitas vezes mulher que gosta de gastar dinheiro demais com bolsa, ou homem que gosta de gastar demais com roda grande no carro, né? Sim. Como lidar com esse tipo de diferença nas finanças de um casal? Para que não seja controlado. Não, tem que ser do meu jeito, sabe? Porque tem vontades diferentes, né? Eu acho que é falando abertamente sobre dinheiro. Organizando as finanças, a gente fala isso nas nossas consultorias, e até no próprio perfil de maneira de graça, você consegue dividir o seu orçamento com o que é essencial para o casal, do que é desejos e lazer, e separando o que é desejo e lazer também para cada um. Então, se um de vocês do relacionamento tem vontade, por exemplo, de fazer uma progressiva, sei lá, uma mulher tem um pouco mais de vaidade, ela pode fazer isso. Assim como o homem pode colocar a roda no colocar a roda no carro. Não pode. É o sonho do Gil. Só que você tem que saber não prejudicar todo o orçamento do casal. Então é planejamento também. Tá, o que você quer fazer? Sei lá, colocar silicone, é 10 mil reais, você não vai fazer um financiamento, um empréstimo no banco. Comprometer todo o salário. Não, pega uma parte, uma reserva do que você tem e investe pensando nessa sua meta. Além da meta do casal também. Então, eu acho que a conversa é a base do relacionamento e tudo tem que ser discutido, inclusive as metas individuais. Outra coisa que muda, Duda, o conhecimento. Porque antes, eu era apaixonado pelo carro rodando no carro. Sim. Você falou uma coisa que, cara, eu vendo na cidade pequena, o que chama atenção? Saveiro com roda e som. Rebaixado. Era isso. Mas aí eu comecei a ver que o dinheiro trabalha. Aí eu penso, se eu colocar essa roda no carro, eu vou ter que... A cidade onde a gente mora, os buracos são perfeitos para você estragar a roda do carro. Vai viver mais agoniado do que antes, Isso. né? E aí você vê que é um dinheiro que você deixa de colocar ele para trabalhar. Você pode comprar. Hoje, a gente chegou aos 35 anos com liberdade financeira, a gente não trabalha mais. Mas o que a gente fez lá atrás? Abriu mão dessa roda do carro, abriu mão, às vezes, de um lanche. Mas por quê? A gente tinha a meta do quê? De sempre investir. A gente não sabia o que era investimento, mas a gente sabia o que era poupar, né? Sim. Então, a gente vivia com 2 mil e guardava 2. 10 anos fazendo isso. E aí a gente descobriu o mundo do investimento em 2018. Sim. Começamos a investir e a gente viu que o dinheiro trabalha.
que é os juros compostos. Uhum. Eu acho que é isso aí que falta para muitos brasileiros entender o que é juros compostos. Vocês já não trabalham mais, vocês têm só o perfil hoje, Só vocês o não perfil. precisam mais trabalhar como CLT. Não. Foi meio Maravilha, que hein? obrigado, mas foi uma bênção disfarçada, né? Igual a gente fala do livro Quem Pensa Enriquece. Uhum. O Gil, ele parou de trabalhar quando o pai dele descobriu que estava com câncer, então ele decidiu, a empresa que ele estava fechou, mas ele decidiu não procurar outro emprego para ajudar o pai durante todo o tratamento. Durou mais de um ano, né? Mais de um ano. 2 anos. Eu fiquei sozinha, trabalhando em casa, só eu, trabalhando, só que na mesma época que o pai dele descobriu que estava com câncer, eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Então, nossa cabeça ficou desse tamanho. E aí, o perfil ainda era muito pequeno. Eu lembro que a gente fazia vídeo para pedir ajuda para bater 10 mil. E a gente não batia. Os 8 mil durou uma eternidade no nosso perfil. E aí, o Davi, que é o nosso filho, nasceu. A gente aproveitou a licença maternidade para postar. E foi assim, crescia, mas não muito. Eu lembro que na semana que eu ia voltar da licença maternidade, a gente viajou pra praia com a minha família. E a gente conseguiu bater os 10 mil seguidores. No dia que eu voltei a trabalhar, eu fui com bomba de tirar leite, com computador, assim, um monte de coisa, uma mala de coisa. E o meu chefe me chamou e me demitiu. No mesmo dia? No mesmo dia, meu primeiro dia, quando eu voltei da licença maternidade. E aí foi um choque, mas ao mesmo tempo eu falei, caramba, vamos focar as nossas energias só no perfil. E aí a gente começou, como o nosso filho já estudava assim, né, já fica na escola, em período integral, a gente aproveitou esse período para postar o máximo que a gente podia. Então a gente trabalhou pela primeira vez focado só no perfil. E aí um mês depois a gente bateu 100 mil seguidores. E aí depois foi só crescendo.